Olá, pessoal! Gente, vamos falar de novo de Ayurveda? Então, assim, essa aula aqui é importantíssima, tá? Não adianta olhar as outras aulas de Ayurveda, não adianta assistir as próximas, se não assistir essa aqui direitinho, tá? Vocês precisam entender o que eu vou explicar aqui agora. Então, vamos retomar rapidamente aqui. Eu falei já sobre doshas, expliquei os doshas, né? Que temos 3 doshas. Expliquei sobre a constituição corporal. Expliquei que cada um de nós possui um dosha ou mais de um predominante, certo? Mas que o mais importante não é isso. Não é saber qual o seu dosha é predominante. Apesar de que isso é muito legal, né? É o autoconhecimento. Mas o mais importante é entender aonde está o desequilíbrio, em qual dosha você está desequilibrado para poder tratar a sua saúde da melhor forma possível. E é nesse ponto que entra muito bem o Ayurveda para nos auxiliar, para auxiliar nas terapias naturais. Por quê? Porque quando a gente consegue identificar também através do Ayurveda qual é o nosso desequilíbrio, vocês vão ver que parece que abre a nossa mente, a gente consegue ser mais assertivo nos tratamentos, tá? Eu nunca uso o Ayurveda só ele por si só como diagnóstico e tratamento nas terapias naturais, mas ele é um apoio muito grande. E o que eu quero trazer para vocês, o que eu quero entregar para vocês, é que vocês possam usar na prática, no dia a dia de vocês, o Ayurveda. Isso que é importante para mim. Você saber teoricamente o que é o Ayurveda, os doshas e tal, não é esse o meu interesse em passar aqui sobre Ayurveda para vocês. O meu interesse é que vocês, assim como eu faço comigo, assim como eu faço com os meus pacientes, vocês possam trazer o conhecimento do Ayurveda para usar na prática, né? De forma prática no seu dia a dia, tá? Vocês vão ver que isso dá para fazer muito bem. Então, o que acontece? Eu expliquei tudo isso até aqui. E na última aula, eu expliquei que eu passei para vocês as doenças ligadas, né? Algumas das doenças ligadas a cada dosha. Eu não sei se ficou bem claro, então, assim, explicando aqui mais um pouquinho para vocês entenderem, vocês podem perceber lá nessa última aula como existe essa ligação em relação ao elemento de cada dosha e a doença. Então, por exemplo, doenças inflamatórias que queimam, pensa uma inflamação é quente, queima. Doenças que tem fogo ali, né? Problemas que tem o fogo ali por trás. Então, pensa assim, ó, uma azia, uma gastrite, doenças inflamatórias, como eu mesmo tenho a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal. Tudo isso é um excesso de pita, um excesso de fogo. E é aí que a gente tem que equilibrar, a gente tem que baixar esse fogo quando a pessoa tá numa situação dessas. Diarreia também é pita, por quê? Porque o pita esquenta, ele tem muito fogo intestinal, muito fogo digestivo, então o trânsito intestinal fica muito acelerado e aí tem diarreia. Então, tudo isso são doenças pita. A gente vai pensar que no vata, o vata é ar é seco. Então, por exemplo, assim, fezes ressecada é uma coisa muito vata, né? As pessoas que têm as fezes muito duras, que saem em bolinhas, que é muito ressecado, isso é um problema vata, é um desequilíbrio vata. A ansiedade é um desequilíbrio vata. Por que o transtorno de ansiedade é um desequilíbrio vata? Porque o vata é ar. Ar, além de seco, ele é movimento. Então, é aquela coisa de o vata quer o tempo todo movimento, e isso causa uma ansiedade. Então, a ansiedade, o transtorno de ansiedade também é um desequilíbrio vata. Por isso, se tem ansiedade, a gente precisa baixar o vata, baixar o ar, tá? O Kapha é terra e água que vira lama. A lama é densa, pesada, tem dificuldade de se mover, não é? Então, pensa assim, o sobrepeso, a obesidade é Kapha, né? É pesado, é difícil de movimentar, certo? Tudo que tem muito catarro, muito muco, né? É sinusite. Vejam que as crianças a primeira infância, ela é um período Kapha. E as crianças, veem que as crianças são muito encatarradas, isso tudo é Kapha. O Kapha cria muito muco, é muito denso, é muito pesado, né? Então ele cria, é muito consistente e é muito
imóvel, né? O Rafa tem dificuldade com mudança, então é o muco que se gruda, o catarro que se gruda na face, o muco que se gruda nos brônquios, né? Então é muito legal de entender isso. Então vocês têm ali uma lista de algumas doenças que estão ligadas, que estão mais ligadas a cada um desses dosha. A partir daqui, a gente vai poder fazer o seguinte. E aí é o que eu quero que vocês entendam. O que eu vou falar agora é importantíssimo para a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula eu vou passar para vocês uma listagem, tá? De alimentos e práticas de cada dosha. Alimentos do Pitta, alimentos do Kapha, práticas que aumentam o Kapha, alimentos do Vata. Esses alimentos aumentam o Vata, né? São alimentos Vata, são alimentos que aumentam o ar, são práticas que aumentam o ar. Os alimentos Pitas são alimentos que aumentam Pitta, as práticas Pitta são práticas que aumentam o Pitta. Então, se aumenta aquele dosha, isso aqui que eu quero que vocês entendam. Quando a gente precisa equilibrar que um dosha está muito alto, se os alimentos e as práticas daquele dosha aumentam ele, a gente precisa fazer o quê? Se a gente precisa baixar esse dosha, esse elemento, a gente precisa diminuir os alimentos e as práticas daquele dosha e aumentar dos outros. Conseguem entender isso? Eu vou usar um exemplo que fica mais fácil. Então, eu tenho doença de Crohn, tá? Então, quando eu tô lá num período que a doença tá muito ativa, que eu tô com muita diarreia, eu já sei que o meu fogo tá muito alto, o meu Pitta tá muito alto. Por quê? Porque é uma doença Pitta, uma doença que tem fogo, inflamação, diarreia, né? É do Pitta. Então, eu preciso baixar esse fogo, meu fogo tá muito alto. Então, o que eu vou fazer? Todos aqueles alimentos e práticas que são Pitta, eu vou evitá-los. E em contrapartida, eu vou tentar colocar mais no meu dia a dia alimentos e práticas do Vata e do Kapha, para aumentar o Vata e o Kapha e diminuir o meu Pitta e ter esse equilíbrio. Entendeu? Se eu estou, por outro lado, eu estou numa fase que eu estou muito ansiosa, estou tendo transtorno de ansiedade, crise de ansiedade, opa, isso aqui é uma situação Vata. Quer dizer o quê? Eu estou com muito ar no meu organismo. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso baixar esse ar. Para baixar esse ar, o que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, evitar tudo que é Vata, que aumenta esse ar. E, em segundo lugar, eu vou tentar trazer para minha rotina alimentos e práticas mais do Pitta, do Kapha, mas principalmente do Pitta. Porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. O Vata e o Kapha, eles são frios. O Pitta é quente. Então, sempre que a gente precisa, a gente tá com um problema Vata e Kapha, a gente tem que entrar, a prioridade para tratar um Vata e um Kapha é um elemento Pitta. Porque como eles são muito frios, o Pitta vem aquecer, trazer aquecimento para esse elemento que está exageradamente frio no teu corpo. O contrário também. Como o Pitta é muito quente e o Vata e o Kapha são frios, então quando a gente tá com um problema Pitta, a gente tem que trazer elementos Vata e Kapha para esfriar esse Pitta. Conseguem entender? Tudo isso a cada aula vai ficando mais claro para vocês, tá, gente? Mas eu queria que vocês entendessem isso para eu poder trazer a lista, né, para vocês olhar ali o que é alimentos, práticas e até estações, né? A gente tem estações, então, por exemplo, assim, o verão é uma estação Pitta. Então, vejam bem, olha como é interessante, olha como é maravilhoso o Ayurveda. Se eu sou uma Pitta, eu já tenho a minha constituição, o que eu tenho de maior na minha constituição é o Pitta, é o fogo. Então, se eu já sou uma Pitta, pior ainda, se eu sei que eu já tenho um desequilíbrio, além de eu ser Pitta, eu já tô desequilibrada, ele tá para além de excesso no meu corpo. Chega o verão e eu fico comendo alimentos Pitta no verão e fazendo práticas do Pitta, então eu já sou uma Pitta.
Vem o verão, que é uma estação pita, e eu fico comendo alimentos pitas e fazendo práticas pita. A tendência é que eu piore muito, que eu tenha problemas de saúde relacionados ao pita, porque eu tô botando esse fogo a todo vapor. E isso, gente, quando vocês começam a usar o Ayurveda na prática, é muito legal, porque tu vê que realmente é verdade, que é uma medicina, é uma inteligência incrível a medicina do Ayurveda. Porque o que que acontece, por exemplo, comigo? Se eu chego no verão, eu que tenho doença de Crohn, eu já sou uma pita, eu tenho doença de Crohn, que é uma doença inflamatória, uma doença do fogo, tá? E eu chego no verão e eu fico comendo alimentos pita e fazendo práticas pita, gente, eu tenho muita diarreia no verão. Eu pioro muito o meu quadro no verão. A rosácea, que é um problema de pele, que eu tenho também é um problema pita, é fogo, a rosácea queima. Se eu chego no verão, que já é uma estação pita, que já piora a rosácea naturalmente, e eu fico comendo alimentos pita e fazendo práticas pita, a minha rosácea vem com tudo. Então, assim, todo o meu quadro de saúde, usando o meu exemplo aqui, piora muito no verão. Então, por isso que eu preciso, principalmente no verão, estar preocupada em aumentar o meu vata e o meu kapha e diminuir o meu pita. Entende? Para quem sofre com ansiedade, para quem tem a pele muito seca, para quem tem as fezes ressecadas, para quem já é um vata, essa estação que a gente tá, outono, ela aumenta muito o vata. Outono é uma estação vata, ar, vento seco, frio, tá? Então, ela aumenta muito o vata. Então, se a pessoa já tem ansiedade, ela entra no outono e fica comendo alimentos vata e fica fazendo práticas vata, ela vai ficar ainda mais ansiosa, ela vai ter as fezes ainda mais ressecadas. E, gente, quando vocês testam isso, é fato, funciona muito. Os kapha, se tu já tem sobrepeso, se tu é uma pessoa encatarrada, e aí tu chega lá no inverno e tu fica comendo alimentos kapha e tu fica fazendo práticas kapha, tu vai aumentar teu peso, tu vai ficar ainda mais encatarrado, né? Por isso que pega as crianças, as crianças na sua grande maioria na primeira infância são kapha. Não que elas sejam kapha de constituição, mas elas estão num período da vida kapha, né? Que o kapha está muito alto nelas. Então tu fica dando alimentos kapha para essa criança, ela vai ficar toda encatarrada. O que é um alimento kapha? Leite e derivados, vocês vão ver lá na lista depois. Então, vejam como tudo se relaciona. Então, tu pega uma criança, o que eu falo sempre? Crianças muito encatarradas, crianças com alergias respiratórias, crianças com bronquite, renite, sinusite, não podem consumir leite e derivados. E aí, vê como tudo fecha. Leite e derivados é kapha. Kapha é a fase da criança, dessa criança mais novinha, né? Essas crianças estão com kapha alto, então tem que tirar esse kapha, esses alimentos kapha, introduzir alimentos pita, que são mais quentes, que trazem calor para essa criança. Entenderam, gente? Bom, daqui então para a próxima aula, eu quero que vocês peguem isso aqui e levem para a próxima aula. Lá vai estar a lista de cada um. E a partir de então, vocês vão conseguir ver assim, bom, se essa lista aqui é do vata, quer dizer que tudo isso aqui que eu usar, se eu uso tudo isso aqui, eu estou potencializando o meu vata. Para mim, hoje é bom eu potencializar esse meu vata? Olha, acho que é, ou é indiferente, eu não tô com nenhum problema vata. Beleza. Para mim, hoje, eu não deveria potenciar meu vata, então cuidado com o que tá aqui. Certo? Eu vou trazer isso na próxima aula e vamos ter mais explicações ainda sobre isso. E se der tudo certo, vocês vão conseguir empregar esse conhecimento no dia a dia de vocês, o que facilita muito a vida para cuidar da saúde, para ter mais qualidade de vida, para viver melhor. Tá bom?